transformações gasosas cíclicas, como no caso da geladeira. Vocês devem estar lembrados que, no caso da geladeira, o gás freon, ele sofre transformações, ele passa de gás para líquido, volta para gás, chega novamente dentro do compressor, nas mesmas condições que ele estava inicialmente. Então, a geladeira, ela é um ótimo exemplo de transformação cíclica, certo? Geladeira, ar-condicionado, sempre é exemplo desse tipo de transformação. O gráfico que a gente vai utilizar nas transformações cíclicas é um gráfico da pressão pelo volume. Vocês sabem que quando a gente tem pressão e volume, a gente pode usar essa fórmula do trabalho. O trabalho é pressão vezes variação de volume. Então, vamos analisar a seguinte situação. Olha, de A para B, nesse gráfico, há um aumento de volume. Vocês estão vendo que o volume aumentou e a pressão, olha, se você pensar aqui na pressão, a pressão ela permaneceu constante. Então, vejam, temos uma pressão e a variação de volume. Eu poderia, então, de A para B, calcular um determinado trabalho de A para B. Certo? Como o volume está aumentando, de A para B eu tenho um valor positivo de trabalho. Depois, de B para C, o volume ele permanece, vejam, se eu tiver um valor aqui para o volume, esse volume de B para C permanece constante. Então, se o volume permanece constante, não há variação de volume, então quer dizer que o trabalho de B para C, ele é nulo. Depois, de C para D, o que acontece? Novamente, nós vamos ter uma certa pressão, mas aí vai haver compressão, diminuição aqui do volume, né? Então, na hora que eu tenho compressão, o trabalho de C para D é um trabalho negativo. Eu tenho uma pressão e eu tenho uma certa variação de volume. Eu queria só lembrar que de B para C, essa variação de volume, ela é negativa, e de A para B, a variação de volume é positiva. E outra coisa, essa pressão de A para B, eu vou chamar de pressão número 1. A outra de C para D, que tem uma pressão aqui, mas eu vou chamá-la de pressão número 2. Ou eu poderia inverter, peraí. A de cima eu vou chamar de 2 e essa de baixo eu vou chamar de 1. Fica melhor assim, olha lá. Certo? E são pressões, vejam, a pressão 1, eu só queria chamar a atenção, ela é diferente da pressão 2. São pressões diferentes. Então, de A para B, eu tive a pressão 2, de C para D, eu tive a pressão 1. Então, vejam, uma é positiva, outra é negativa, mas vão dar valores diferentes, porque a pressão é diferente. A variação de volume de um é positiva, do outro é negativa. São as mesmas variações de volume, só que uma positiva, outra negativa. Mas as pressões são diferentes. Como essa pressão 2... Esta pressão aqui, ó, 2, ela é maior, olha lá no gráfico, ela é maior, a pressão 2, ela é maior que a pressão 1. Então, é lógico que o trabalho AB, ele vai ser maior que o trabalho CD. Certo? Então, eles não se anulam. Bom, e o que é mais importante? O trabalho, ele vai ser igual à área dessa figura. Então, toda vez que a gente tiver um gráfico de pressão pelo volume,
Essa área aqui, olha, que vai se formar, pode ser triângulo, pode ser trapézio, nem sempre vai ser um retângulo, assim, pode ser quadrado, trapézio, triângulo. Essa área da figura de um gráfico da pressão pelo volume, ela vai ser numericamente igual ao trabalho. Então, a área, ela vai ser igual ao trabalho, certo? Então, vamos lá. E nessas transformações, vocês podem ver que aqui, ó, de A para B, eu tive uma transformação com pressão constante, isobárica. De B para C, volume constante, isocórica. De C para D, isobárica de novo. E de D para A, isocórica ou isovolumétrica de novo, certo? Então, vocês podem ver que fecha um ciclo. Todas esse tipo de transformação. E na geladeira, por exemplo, é uma transformação cíclica. O gás freon fica confinado dentro de um caninho que circula lá dentro da serpentina, compressor, né? E o capilar que vocês viram na outra aula, né? Comentei na outra aula, e ele vai circular o tempo inteiro, ele não é perdido, ele não é consumido, não é gasto, né? E ele volta às condições iniciais dele. Então, na transformação cíclica, o estado final é igual ao estado inicial, fecha o ciclo, né? Então, vamos pensar, a variação da energia interna, por ser um ciclo, é nula. Por quê? Porque eu vou ter o gás voltando ao seu estado inicial, certo? Então, se a gente tem a mesma agitação das moléculas do final e do começo, na hora que eu fizer a agitação das moléculas do final, toda essa energia menos a agitação das moléculas do início vai dar zero, porque são iguais, certo? O gás, ele sofre as transformações e no final ele fica do mesmo jeito. E às vezes vocês podem, olha só a conclusão, e o que leva isso? Olha, esse ΔU, se ele vale zero, sobra só isso daqui, né? Então, veja, o trabalho é negativo nessa forma, né? Vai lá para o primeiro membro e sobrou isso aqui, ó, trabalho igual a quê? Conclusão, todo o trabalho, ele é utilizado para quê? Para haver trocas de calor com o meio. De novo, eu vou lembrar a questão da geladeira. O compressor, o que ele faz? Ele realiza trabalho sobre o gás. Aí, o que acontece? O gás ele é empurrado lá para aquilo que a gente chama de radiador, serpentina, é aquela parte de trás, lá da geladeira, do lado de fora, ela joga calor no ambiente. Então, há troca de calor no ambiente, certo? Aí, o que acontece? Aí, o gás freon, ele resfria, ele vai passar lá pelo tubo capilar, ele vai passar lá para o estado líquido, depois vai para a parte de dentro da geladeira. Quando está lá dentro da geladeira, o que ele faz? Ele tem que voltar, ele vai estar líquido, ele tem que voltar para o estado gasoso. Ele tira calor dos alimentos que estão dentro da geladeira. Na hora que ele tira calor dos alimentos que estão dentro da geladeira, é troca de calor de novo. Então, ele joga calor no ambiente externo e tira calor do ambiente interno da geladeira. Quando ele volta para o compressor lá embaixo, né, do lado de fora, no pé da geladeira, ele está na mesma situação inicial, com a mesma variação da energia interna, entenderam? Então, todo o trabalho do compressor, ele é utilizado, e também do tubo capilar, né? Porque uma hora é compressão e depois lá no tubo capilar é expansão, nós vamos ter que todo esse trabalho é transformado em calor, certo? Trocado com o meio ambiente, né?
O sinal do trabalho. Então, aqui, terminando, é uma apresentação curtinha. Se a transformação for realizada no sentido horário, né, há uma conversão de calor em trabalho, o trabalho vai ser positivo. Então, lá no gráfico da pressão pelo volume, se nós tivermos no sentido horário, para ser um trabalho positivo, então ele vai ser desse tipo aqui, ó. Um gráfico assim, ó, sentido horário. Tá certo? E fechou o ciclo. Então, veja que é um ciclo fechadinho, tá? E se ele for no sentido anti-horário, nós vamos ter um trabalho, olha lá, ó, negativo, certo? Então, lá, ó, pressão, volume, sentido agora, anti-horário. Desse jeito aqui, ó. Certo? Então, ó, sentido horário, sentido anti-horário, certo? E é isso que eu queria falar com vocês. Então, o que vocês vão ter que usar são áreas de figura se o gráfico for da pressão pelo volume, certo? E aí vocês vão achar a área da figura e colocar calorias ou joule, porque vocês vão estar achando o valor do trabalho, tá? Esse último slide aqui, ó, é só para ser bem rapidinho. Lá, ó. Tem que ser gráfico da pressão pelo volume, viu, gente? E olha bem a unidade. E aí vocês vão ter a área da figura que vai corresponder. Aqui seria um trabalho, nesse exemplo, um trabalho positivo, certo? Essa área aqui, ela vai dar o valor do trabalho, certo? Esse trabalho, se for no sistema internacional, ele vai ser em joule. E se for no outro sistema qualquer, em calorias, certo? Porque calorias não é do sistema internacional. É isso, pronto.